aqui de volta ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos novamente aqui comigo. Daqui a pouquinho já é final de ano e eu me inspirei novamente para trazer uma opção aqui para vocês de aula. Esse daqui é o nosso kit de lavabo, composto por um cestinho e 2 toalhas de rosto. Eu fiz assim, no tema natalino, mas eu também trouxe para vocês uma proposta assim, de tecido floral, atemporal, que você ou a sua cliente podem usar aí o ano inteiro, tá? Olha o cestinho que lindo dessa composição aqui. Então eu decidi dividir essa aula desse kit em 2 aulas. Uma aula do cestinho, que é o que a gente vai fazer hoje, e a outra aula logo em seguida da toalhinha, tá? Então se você assistiu uma fora de ordem, uma primeiro, a outra, dá uma olhadinha no canal, porque o outro vídeo vai estar logo em seguida, tá bom? Vamos lá, vamos fazer hoje o cestinho. Eu vou começar aqui fazendo o matelacê da minha peça. Esse tecido aqui é um brim, ele é um tecido um pouco mais grossinho, mas você pode usar tricoline tranquilamente. Aqui eu tô usando uma manta R2 e aqui embaixo um TNT, tá? Que não precisa ser um TNT muito grosso, mas ele vai ajudar na estrutura do nosso cestinho. Eu fiz aqui 2 riscos com uma distância de 2 centímetros, o tamanho que eu quero o matelacê. Mas você pode fazer da largura que você quiser, isso daqui é bem opcional. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu deixei o meu tecido maior do que a medida que eu vou precisar no final, porque ele dá uma esticadinha durante o matelacê, então eu gosto de refilar depois para poder deixar no tamanho que eu quero, tá? Essa medida aqui vai ser 32 de altura por 28 de largura, então eu deixei pelo menos um dedinho de distância aqui em cada lado. Usando o guia de matelacê para poder marcar, ó, se você estiver costurando em máquina doméstica, que também tem um guia, quando você faz a linha com essa distância, você só ajusta o seu guia aqui com essa mesma distância e depois você fica usando já o guia ajustado, tá bom? Eu vou começar aqui pelo meio. Prontinho, ó. Agora a gente vai lá para a base de corte para a gente poder refilar e deixar o tecido no tamanho que a gente quer certinho para poder chegar no próximo passo. Aqui eu peguei o meu cortadorzinho de guerra, né, para aguentar cortar todas as camadas. E eu vou posicionar aqui a minha peça e vou cortar. Pronto, tenho aqui 2 peças, feito o matelacê com a manta, o tecido cortado também 2 vezes, tecidinho que eu vou fazer a composição, na mesma medida, tá? Caixinha de leite de 6 por 6. Marca a parte que você quer deixar no fundo do cestinho, tá? Se você estiver usando um tecido que tenha sentido, aqui é a parte alta, aqui é o fundo. Caixinhas de leite cortadas, os 2 tecidos do forro e nas 2 partes com manta. Agora a gente vai para a montagem do nosso cestinho lá na máquina. Gente, a montagem desse cesto é muito simples, tá? Não tem muito segredo. Agora aqui é o seguinte, como o meu tecido tem sentido, né? O meu tecido tem um desenho, vou virar assim para vocês verem, que ele, todas as botinhas estão no mesmo sentido, os bichinhos. Então, eu fiz a caixinha de leite no topo da estampa, tá vendo? É o contrário, em vez de eu fazer aqui no fundo, eu fiz aqui no topo. Porque esse cesto depois ele vai ter uma borda viradinha aqui. Então, vocês vão entender quando a gente virar essa borda, que a estampa que vai ficar de fora vai ficar do lado certo, tá? Por hora, vocês vão virar aqui direito com direito e vão fazer uma costura de um pé de máquina aqui na borda
deixando uma abertura de um pouco mais de 4 dedos para a gente poder desvirar essa peça depois, tá? Faça um retrocesso no início e no final das costuras. Pronto, as duas partes já estão costuradas. Agora a gente vai abrir isso aqui, dar uma empurradinha aqui, ó, para marcar certinho a borda da costura. E agora a gente vai sobrepor as duas partes, direito com direito. E a gente vai tentar encaixar o máximo possível essa emenda aqui, essa parte da costura dos tecidos. Então, vocês vão encontrar bonitinho aqui e vão prender, para que na hora que a gente for fechar a peça, esse encontro bata bem certinho. Agora, a gente vai passar uma costura fechando as duas laterais e os fundos, tá? E agora, ó, é abrir essa parte aqui e costurar a nossa caixinha de leite. Vocês cuidem para poder deixar essa costura aqui do fundo bem encostadinha uma na outra, para ficar bonito o acabamento de vocês, tá? Costurados os fundos do forro e dessa parte, agora é a hora de desvirar a nossa peça por esse buraquinho aqui, ó. Então, vocês vão desvirar com calma, com paciência, pra gente poder ver o nosso cestinho nascer. Agora, a gente precisa fechar isso aqui, né? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar o forrinho todo lá pra dentro. Eu gosto de deixar essa bordinha assim, pra fora mesmo. Então, joga esse tecidinho todo pra dentro e a gente vai passar uma costurinha em cima do tecido verde, que vai rebater toda a nossa costura e já vai fechar isso aqui. O acabamento fica imperceptível aqui dentro, não vai ter nenhuma emenda de forro, tá bom? Eu vou só trocar a linha para uma linha verde aqui para ficar bem bonito. Linha trocada. Agora a gente vai fazer uma costurinha para fechar isso aqui e para poder rebater, tá? Joga o forrinho de vocês lá para dentro, deixa ele todo na mesma largurinha aqui, essa borda. E vamos lá. Cuidado para não costurar aqui a parte de baixo, tá? Meninas, esse aqui será o resultado do nosso cesto. Pode passar o ferro para ficar bem assentadinho, o forro todo certinho. E aí, vocês vão fazer uma dobra aqui, uma viradinha de mais ou menos 4 dedinhos. Aquilo que eu falei para vocês da estampa, para a estampa ficar certinha aqui na borda, deu certo. Aqui dentro ela fica mesmo assim, se for uma estampa que tenha sentido. O ideal é vocês usarem uma estampa misturadinha, porque já facilita o nosso processo. Aqui você pode colocar também, ó, uma etiquetinha de couro, um detalhe se você tiver. Isso daqui é uma questão opcional, tá? Mas é isso, espero que vocês gostem e que esse kit seja muito sucesso aí no ateliê de vocês, hein?